Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Como vocês sabem, o constante aprendizado é um dos nossos pilares aqui dentro da MEMED. Estamos a todo momento trazendo conteúdo para vocês aqui, principalmente conteúdos da área da saúde, porque a gente respira saúde e tecnologia aqui dentro da MEMED, né? E com isso, a gente trouxe aí, junto com o nosso parceiro, que é o Isa Labs, o contato com o Dr. Arnaldo, realmente que disponibilizou aí um tempinho para falar um pouco sobre a gente, sobre esse tema tão importante aqui nesse mês. Então, apresentando aqui o Dr. Arnaldo, que ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP, em residência em cirurgia geral e urologia no Hospital das Clínicas, fellowship em urologia minimamente invasiva no Hospital Clínic de Barcelona, falei certo, doutor? Certinho. E médico assistente no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Então, muito obrigado aí, doutor Arnaldo, por ter disponibilizado esse tempinho aqui pra gente. É um prazer ter você aqui conosco. E aí, aqui, o momento é todo seu agora. Maravilha, tá ótimo, Fernando, obrigado. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certinho? Eu queria agradecer o convite mais uma vez. Para mim é um prazer poder falar sobre essa questão do Novembro Azul. A ideia é a gente conversar um pouquinho por que a gente está tendo essa conversa em novembro, né? Na verdade, o Novembro Azul é um mês aí de conscientização e prevenção do câncer de próstata, né? Por mais que não seja só em novembro que as pessoas tenham câncer de próstata, é um mês que foi iniciada uma campanha inicialmente na Europa e depois isso acabou se difundindo pelo mundo para conscientizar os homens da importância do câncer de próstata e da necessidade realmente de conseguir fazer a prevenção à saúde, né? E por que a gente teve que levar isso tão a sério? E hoje em dia é muito mais divulgado tudo isso. Mas se a gente for pensar numa questão de expectativa de vida, né? A expectativa de vida da população masculina aqui no Brasil é de 72 anos e a expectativa feminina é de 79 anos, mostrando que os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres. E a gente começa a pensar muito por que, né, que os homens vivem menos do que as mulheres. Será que é uma coisa realmente fisiológica, né? Será que tem alguma coisa no corpo do homem que faz ele viver menos? Ou será que são comportamentos do homem que fazem com que os homens durem menos do que as mulheres? E aí entra toda essa questão de cuidado com a saúde, e sem dúvida a gente tem que quebrar o tabu, né? Então aquela história de cuidado com a saúde é um sinal de fragilidade, né? A gente sempre tem aquela questão de ele se cuida muito, né? Ele é um homem frágil, uma coisa assim, e que cuidar de saúde é coisa de mulher, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez menos, né? Felizmente, isso é uma coisa que os homens já estão percebendo que não, que todo mundo tem que cuidar da saúde, e não só por uma questão estética, quando a gente pensa naqueles homens obesos que não se cuidam e que se alimentam mal, tudo, mas realmente por qualidade de vida, né? Porque o que adianta a pessoa viver mais se ela não tiver qualidade de vida? E sem dúvida cuidar da saúde é importante para essa qualidade de vida. Então, sem dúvida, chegou a hora de deixar claro, a gente tem que colocar a saúde em primeiro lugar e a prevenção, ou no caso do câncer de próstata, né, o diagnóstico precoce, é importante para todos, né? Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a próstata. Essa minha aula é basicamente sobre o câncer de próstata, mas a gente tem que lembrar que a ideia do Novembro Azul não é só sobre câncer de próstata, e sim conscientizar os homens que eles estão sujeitos a algumas doenças em comum com as mulheres, e algumas doenças que são estritamente masculinas, né? Então depois até a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso, mas os slides aqui vão ser mais sobre o câncer de próstata, né? E a gente fala muito sobre próstata, mas que raios é isso? Onde é que está isso aí, né? Então isso aqui é um corte de anatomia, tá? Aqui em cima a gente tem a bexiga, que é onde a gente acumula a urina antes de esvaziar. Os nossos rins, eles ficam produzindo urina o tempo inteiro. Então agora eu estou dando aula, meu rim está filtrando o meu sangue e jogando urina, só que eu não estou urinando aqui onde eu estou. Então essa urina está sendo acumulada em algum lugar, que é na bexiga, né? Isso acontece tanto em homens quanto em mulheres, a diferença é daqui para baixo, porque a bexiga da mulher já sai direto na uretra, que vai para o meio externo aqui, enquanto os homens, a uretra sai da bexiga, passa aqui bem no meio da próstata, que é essa glândula que vocês estão vendo aqui, e aí ela vai pela uretra, que no caso do homem passa por todo o pênis, até sair aqui na pontinha. E qual que é a função da próstata, né? A próstata, ela produz parte do líquido, do sêmen, que sai na ejaculação, e ela é muito questionável isso, se ela ajuda ou não no controle urinário. Ela não tem a função de segurar a urina, mas eu tenho alguns pacientes que são engenheiros
e eles adoram essa questão, porque isso aqui é uma grande tubulação, né? A bexiga serve como um armazenamento e depois uma bomba para esvaziar, e aqui é um encanamento. E o fato desse encanamento, dessa uretra passar no meio da próstata, quando a gente tem uma obstrução na próstata, ela acaba servindo de resistência à saída da urina, tá bom? Então aqui um outro slide mostrando aqui a próstata, a gente tem vários cortes, né? Isso aqui não é tudo coloridinho dessa forma, né? Mas é mais para as pessoas entenderem. Então aqui está a próstata, tá? E a gente tem algumas doenças que acometem a próstata. O câncer de próstata é uma delas, e foi por causa do câncer de próstata que começou a falar tanto do Novembro Azul, que é o tumor maligno na próstata, mas a gente tem inflamações na próstata também, que são causas de muitas consultas e preocupações dos homens, né, que são as prostatites. Assim como a gente tem amidalite, apendicite, rinite, a gente tem também a prostatite, que é uma inflamação da próstata, que pode ou não vir associada aí de uma infecção urinária, né? E a gente tem também o aumento benigno da próstata, que de tudo isso que a gente está falando, o aumento benigno, ou seja, o aumento da próstata que não tem nada a ver com câncer de próstata, essa sem dúvida a principal causa de levar os homens a ter sintomas de dificuldade de urinar e levar os homens a procurar atendimento médico, tá? Então, acho importante a gente falar um pouquinho mais sobre o aumento benigno da próstata, não confundir com câncer, são coisas completamente diferentes, mas que precisam ser muito bem esclarecidas, né? Então, aqui a gente tem aquele mesmo corte em que eu estou destacando a próstata, igual vocês viram inicialmente, uma próstata pequena com o canal aberto aqui. Quando a próstata aumenta de tamanho, ela costuma aumentar como um todo. E aí ela aperta o canal da urina que está passando ali no meio, tá? E é por isso que tem mais dificuldade de esvaziar. Aqui é um outro desenho um pouquinho mais explícito. Então aqui está vendo o canalzinho aberto, a bexiga está aqui em cima, né? Que a gente acumula a urina. E a urina desce por esse canal que passa no meio da próstata. Aqui a próstata pequena, o canal está livre. Na hora que a próstata aumenta de tamanho, o canal fica mais estreitinho e, consequentemente, fica mais difícil de urinar, né? Então, precisa explicar, isso é muito mais comum do que câncer de próstata. E a próstata costuma ter um aumento progressivo depois dos 40 anos de idade. E ela costuma cometer esse aumento benigno quase metade dos homens depois dos 60 anos e está relacionado com dificuldade de urinar. Então, muitas vezes as pessoas falam, puxa, tal pessoa está com... A pessoa sente, a urina está com jato fino, começa a ter que muitas vezes para urinar, começa a ter que levantar várias vezes à noite para urinar, e ela vai ao consultório preocupada sabendo se está com câncer de próstata. E, na verdade, esses sintomas, eles estão relacionados à próstata, sim, mas muito dificilmente isso vai estar relacionado ao câncer de próstata, a menos que seja um câncer muito avançado, e eu vou explicar para vocês, tá? Sobre esse aumento benigno da próstata, o tratamento é basicamente feito com medicações. Tem alguns remédios que causam relaxamento da próstata, e por relaxar a próstata, isso facilita a passagem da urina ali no meio, e quando os remédios não dão certo, a gente faz normalmente cirurgias, né? Essa cirurgia pode ser pelo próprio canal da urina, sem nenhuma necessidade de corte, nem nada disso, que são as cirurgias endoscópicas que a gente fala, e a gente costuma fazer isso para próstatas que têm um tamanho estimado até 90 gramas. Aí vocês falam, pô, 90 gramas, isso é muito ou é pouco? É médio. Por quê? Porque o tamanho normal da próstata é de 25 a 30 gramas. Se eu estou falando de até 90 gramas, eu estou falando já de uma próstata que é 3 vezes o tamanho normal. Então você fala, puxa, mas 3 vezes não é bastante? É bastante. Mas, por exemplo, ontem, domingo, eu operei uma próstata de 300 gramas, tá? Óbvio, não é o comum. É raro a gente ter próstatas tão grandes para operar. Mas, se eu for comparar uma próstata de 300 gramas com uma próstata de 90 gramas, a de 300 gramas é muito, muito, muito maior. E a de 90 gramas está dentro de um limite aí, tanto que a gente consegue fazer pelo próprio canal da urina. E aí, via aberta ou robótica, para quando são próstatas maiores de 90 gramas, né? E como que é a cirurgia para o aumento benigno da próstata? Nesse desenho, vocês conseguem ver que a próstata tem uma casquinha branca aqui em volta e essa parte amarelinha aqui no meio. E toda a próstata é dividida nessas zonas. A gente chama essa zona externa de zona periférica, que é normalmente onde tem câncer de próstata. E a zona central, que é onde a gente tem normalmente o aumento benigno da próstata. Então, quem entope mesmo o canal não é a zona periférica onde dá câncer, é a zona central. Então, se eu tenho isso aqui entupindo e vou fazer uma cirurgia, eu preciso somente tirar essa zona central, não tenho nada que mexer na parte periférica da próstata. Eu costumo comparar como se isso aqui fosse um pãozinho francês,
a gente vai tirar o miolinho do pãozinho francês e deixar a casca, né? E muitos pacientes falam, pô, Arnaldo, mas já que você vai mexer, não é melhor já tirar a próstata inteira e pronto, ainda mais, já que você falou que essa casquinha aqui é onde tem câncer de próstata? Falei, o ideal é sempre antes da gente mexer aqui no miolinho, a gente checar se o paciente não tem realmente câncer de próstata, porque se ele tiver, a gente já tira tudo de uma vez. Mas se ele não tiver câncer de próstata, é muito menos invasivo eu tirar só o miolinho do que eu tirar a casquinha, porque ao redor dessa casquinha aqui da próstata é onde passam os nervos que são responsáveis pela ereção, né, a potência sexual, e fica muito próximo do esfíncter, que é o músculo responsável pela continência de urina. Então, quando eu tiro a próstata inteira, como nos casos do câncer de próstata, ou quando a gente faz radioterapia, enfim, qualquer tratamento que eu trate essa casquinha aqui da próstata, eu posso levar esse paciente a danificar os nervos que fazem a ereção, né? Então, eu vou deixar esse paciente com um déficit de ereção, né, uma dificuldade para ter relações sexuais, e, eventualmente, com uma incontinência urinária por manipular aqui o esfíncter, né, que é esse músculo aqui na pontinha. Tá? Então, sobre o aumento benigno, a gente tem essas possibilidades e, sem dúvida, algumas cirurgias um pouco mais modernas. Aqui tem até um videozinho, que vocês estão vendo que o tecido vai desaparecendo, né, saindo umas bolinhas. Então, isso aqui era o tecido que estava impedindo a passagem da urina pelo canal, e aí, conforme a gente abre esse canal, a gente vai liberando espaço para urina passar. Tá? Então, esse tecido aqui não era para estar aqui, isso aqui foi uma próstata que invadiu a uretra, e por isso esse paciente tinha bastante dificuldade para urinar, e conforme a gente vai tirando, desbastando esse tecido, o canal vai abrindo novamente, tá bom? Então isso sobre a hiperplasia benigna da próstata, e a gente vai para o que é o câncer de próstata propriamente dito, né? O câncer ele é um crescimento anormal e incontrolado das células da próstata, que acomete os homens acima da sexta década normalmente, né? Então a partir dos 60 anos. E quando detectado no início do câncer, a gente pode falar que ele é curável. Agora, se ele não for detectável no início, se esse câncer já tiver espalhado para outras partes do corpo, que são as metástases, a gente considera que ele não chega a ser 100% incurável, mas é muito mais difícil de curar um câncer desse. E o que eu estou falando de cura? Cura para o câncer é a paciente ficar totalmente sem nada de câncer. Então, nesses casos, a gente começa a falar muito mais de controle da doença, de controle de sintomas, e não que eu espere que vá deixar esse paciente sem absolutamente nada de câncer, né? Agora, qual que é a chance de um paciente, a minha chance, de qualquer dos homens que estão assistindo aqui com a gente, ter um câncer de próstata? A chance média é de 16%, ou seja, 1 a cada 6 ou 7 homens vai ter câncer de próstata ao longo da vida. Então, se você olhar ao redor aí, tiver mais 6 ou 7 pessoas, 6 ou 7 homens, provavelmente uma dessas 6 ou 7 pessoas vai ter o câncer de próstata, né? E aí a gente pensa, então, de acordo com a idade, esse é um estudo interessante que foi avaliar, por exemplo, para saber qual era a idade das pessoas que as pessoas teriam câncer de próstata. E aí eles dividiram aqui em pessoas que fizeram o diagnóstico do câncer de próstata em clínicas, né, laboratórios, todas essas barrinhas em vermelho aqui, tá? E pessoas assim, cadáveres, né, análise de autópsia de pessoas que morreram por outras causas, não por câncer de próstata, e foram analisar na próstata desses cadáveres se tinha ou não tinha câncer de próstata. E eles viram que por volta ali dos 80 anos de idade, 83% dos homens tinha câncer de próstata. Quero deixar claro que não são esses homens não morreram por causa de câncer de próstata, eles morreram por outras causas e foram analisar na próstata deles e tinha câncer. Ou seja, esses pacientes, muito provavelmente, eles não tiveram nenhum problema por causa do câncer de próstata, o que mostra que ter o câncer de próstata tem alguns casos que pode sim manifestar a doença durante a vida, óbvio, e ter muitos problemas, inclusive metástase, e até morrer disso, tá? Mas mesmo os pacientes que não tinham nada disso, a chance dele ter um câncer de próstata é muito alta ao longo da vida. Por isso que a gente tem que dosar muito bem quem que deve ou não ser tratado do câncer de próstata, tá? E a gente vai pensar, bom, então, quais são as causas, né? Quais são as causas do câncer de próstata? A principal ainda é desconhecida, a gente ainda não sabe muito bem qual é a causa do câncer de próstata, por isso que é tão difícil da gente se prevenir,
do câncer de próstata e a gente acaba falando muito mais de detecção precoce. Qual que é a diferença de prevenir e de detectar precoce? Quando eu estou prevenindo, eu estou evitando alguma coisa de acontecer. Então, por exemplo, eu dirigi o meu carro a 50 por hora, eu estou me prevenindo de um acidente em comparação a dirigir a 120 por hora, por exemplo. Então, eu estou tentando evitar que aconteça um acidente, né? Agora, a detecção precoce, o que é como é que funciona? Funciona assim, já que eu não posso prevenir, então, pelo menos, se eu tiver um câncer de próstata, que eu faça essa detecção o mais precoce possível, ou seja, logo na fase inicial, para eu tentar diminuir a chance dele espalhar. Aí é o que eu chamo do cinto de segurança, né? Então, eu estou andando na rua. Eu não quero me acidentar, não quero bater meu carro. Mas se eu tiver de cinto de segurança e eu sofrer um acidente, a chance de eu sair vivo, não me machucar, é muito maior. Então, os exames que fazem a detecção precoce servem exatamente para isso. Já que você não tem muito como se prevenir, eu não tem muito, mas tem algumas coisas que eu vou falar aqui, já que não tem muito como se prevenir, já que se o câncer for aparecer, ele vai aparecer de qualquer forma, então que pelo menos a gente consiga detectar ele de forma precoce, tá? E aí, quando a gente vai falar sobre as possíveis causas de câncer de próstata, como eu falei, é uma causa basicamente desconhecida, mas a gente tem alguns fatores de risco para a gente ficar um pouco mais esperto. A idade é um deles. Então, quando a gente fala de chance de detectar um câncer de próstata em um paciente de 20, 30 anos é muito mais baixa do que detectar num paciente de 60, 70 anos de idade. Então, por isso que a campanha do Novembro Azul para detecção precoce do câncer de próstata ela é muito mais voltada para homens acima dos 50, 60, 70 anos de idade e não para meninos de 20, 30 anos, que esse sim tem risco de ter câncer, por exemplo, de testículo. Não sei se vocês sabem disso, mas o câncer de testículo é um câncer que costuma dar numa idade muito mais jovem. Coincidentemente, fiz um diagnóstico num amigo, um grande amigo meu, semana passada, e a gente operou, ficou tudo bem, tá? Então, essa é uma questão que a gente precisa relembrar, e muitas vezes as pessoas só com câncer de próstata na cabeça, e esquecem que pode ter câncer de rim, de bexiga, de testículo, e tudo isso pode ser muito bem avaliado numa consulta médica, tá? Então, a idade é um fator de risco para o câncer de próstata, dieta gordurosa, sedentarismo, falta de atividade física está um pouco, eu digo um pouco, relacionado com o aparecimento do câncer de próstata. História familiar, sim, e pacientes afrodescendentes têm mais risco de câncer de próstata e pacientes de descendência oriental têm menos risco do que a população geral. E aí muito se fala sobre a testosterona, né? Se a testosterona aumenta o risco do câncer de próstata, e realmente o que a gente vê é que não, tá? E por que se pergunta tanto sobre a testosterona? Porque quando a gente tem um câncer de próstata bastante avançado, um dos tratamentos que a gente usa para evitar ou para diminuir a chance de progressão desse câncer de próstata é o bloqueio da testosterona. Então a gente zera a testosterona no sangue desse paciente e aí a gente consegue controlar um pouco o câncer de próstata quando ele tem metástases, tá? Agora, é por conta disso que as pessoas falam, bom, se você zera a testosterona de alguém que tem um câncer de próstata muito avançado, se eu der testosterona, eu não estou provavelmente causando câncer de próstata? Muitas vezes não, e por isso que a gente tem que investigar tudo direitinho. Os estudos mostram que se você não tiver câncer de próstata, tomar testosterona, fazer uma reposição de testosterona não vai te causar um câncer de próstata, tá bom? E aí, falando então sobre a idade, como é que se determinou a idade? Simplesmente porque a gente vê que o câncer de próstata é muito mais comum depois da sexta década de vida, e com o envelhecimento populacional, cada vez mais casos vão surgir. Então, aqui a gente tem uma curva que mostra a proporção da população acima dos 65 anos de idade. Lá em 1980, a gente tinha menos de 15% de homens com mais de 65 anos de idade. A estimativa é que em 2050 a gente tenha praticamente 25%, ou seja, um quarto dos homens do mundo vai ter mais de 65 anos de idade. Então é óbvio, quanto mais se a pessoa morre com 40 anos de idade por um acidente, problema cardíaco, qualquer coisa do tipo, essa pessoa provavelmente não vai desenvolver um câncer de próstata. Agora, se é uma pessoa que se cuida, que evita problemas, por exemplo, se previne, se cuida, se alimenta bem, vai deixar de morrer por outros motivos, que são as causas das pessoas morrerem jovens, e essa pessoa vai viver mais tempo e basicamente vai ter mais tempo
para desenvolver doenças de pessoas mais idosas, como o câncer de próstata, tá bom? A dieta, como é que a gente sabe sobre a dieta? Isso explica, por exemplo, com a variedade geográfica do câncer de próstata. Países que normalmente têm uma dieta mais rica em gordura aumentam a chance de câncer de próstata, que é o que a gente vê nisso aqui. Agora, isso é um estudo muito básico, né? Isso aqui não traz muita informação para a gente, porque, por exemplo, aqui está comparando a China, onde tem muito pouco, o Japão, onde tem muito pouco câncer de próstata, e os Estados Unidos, que tem muito. Óbvio, a dieta rica em gordura é diferente nesses países, sim, mas quantas coisas outras são diferentes nesses países também? Será que não são as outras coisas, né, que são responsáveis pelo câncer de próstata nos Estados Unidos? Difícil da gente saber, né? E aí vem um estudo que mostra que esse estudo ele comparou ratos com câncer de próstata, e aí eles viram que os ratos que tinham uma baixa porcentagem de gordura no corpo tinham um volume de tumor menor do que os ratos que tinham uma porcentagem maior de gordura no corpo, tá? Então aí que a gente começa a pensar se realmente é a gordura que faz diferença nisso ou não. E o outro ponto, sem dúvida, é o histórico familiar. Por exemplo, se você não tem nenhum parente de primeiro grau com câncer de próstata ou que tenha tido câncer de próstata ao longo da vida, você tem aquele risco lá que eu falei de 16% de chance de ter um câncer de próstata ao longo da vida, ou seja, 1 a cada 6. Agora, se você tiver um parente de primeiro grau com câncer de próstata, e eu me incluo nesses aqui, então, porque o irmão do meu pai, meu tio, ele teve um câncer de próstata numa idade jovem, tá? Então, o meu risco de ter um câncer de próstata ele é 2 vezes o risco da população normal. Então, o meu risco já subiu aí para 32%. Ou seja, se a gente pegar eu e mais 2 primos meus que tenham exatamente a mesma árvore genealógica minha, um de nós 3, provavelmente, pelo menos de acordo com a estatística, vamos ter câncer de próstata. E se você tiver 2 parentes de primeiro grau com câncer de próstata, isso aumenta para 3 vezes a chance, tá? Então, que eu vou fazer com isso? Vou me desesperar? Vou parar de trabalhar? Vou sair viajando, curtindo minha vida que está acabando? Não, é óbvio que não. O que eu vou fazer? Simplesmente vou fazer exames com mais frequência, vou ficar mais esperto para, caso eu desenvolva um câncer de próstata, que eu consiga detectar isso numa fase inicial e que eu possa fazer a cirurgia, a radioterapia, o tratamento que for antes desse câncer espalhar. Essa que é a ideia. Tá dando para acompanhar aí, Fernando? Eu estou falando muito rápido. Tá ótimo, doutor. Maravilha. Qualquer coisa vocês vão me falando aqui, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os sintomas do câncer de próstata. Na fase inicial, o câncer de próstata ele é totalmente assintomático, ou seja, ele não causa sintoma nenhum. Esse sintoma que eu mostrei aqui para vocês, da dificuldade para urinar, é porque o canal foi apertado, mas isso acontece com a próstata aumentada. O câncer de próstata, ele não costuma acometer a próstata inteira de uma vez só, ele costuma aparecer um carocinho só, e o restante da próstata continua normal. Ou seja, quando a próstata aumenta aqui, que é aquele aumento benigno da próstata como um todo, ela aperta o canal. Mas vocês estão vendo aqui, ó, nesse outro desenho, um carocinho, como eu falei, na parte mais periférica aqui da próstata, mas ele nem está perto do canal. Então o canal continua livre. Então esse paciente, por exemplo, que tem um câncer aqui nessa bolinha, o canal dele está livre, ele urina normal, ele não sente absolutamente nada, e somente num exame de investigação que a gente pode detectar um carocinho como esse, e muitas vezes esse carocinho cresce e dá metástase antes de acometer o canal. Então, esse paciente, por exemplo, ele poderia ter uma metástase desse câncer de próstata sem ter nenhum sintoma urinário. E é isso que a gente tem que ficar muito esperto. Na fase avançada, sim, o paciente pode ter dor nos ossos, cansaço, dificuldade para urinar, igual à hiperplasia prostática benigna. A questão do dor no osso, por que alguém com câncer de próstata teria dor nos ossos? Porque as metástases do câncer de próstata costumam ser para os ossos. Isso é muito importante da gente saber, tá bom? E como é que eu faço então para descobrir se eu tenho câncer de próstata ou não? O principal é, se você for esperar ter sintoma, aí pode ser realmente tarde demais. E a questão de fazer um exame anual ou não já foi muito discutido. Uma coisa que é importante de vocês saberem, por exemplo, em 2011, nos Estados Unidos, eles têm uma entidade, enfim, tem um grupo que é a US Task Force. Basicamente, eles servem para ficar analisando e orientando a população geral do que deve ou não se fazer de exames para detectar ou não tais doenças, né? E aí essa questão de fazer o PSA,
que é o exame de sangue, o toque retal para detecção precoce do câncer de próstata, sempre foi muito discutido por causa daquele slide lá atrás que eu mostrei para vocês, que quase 80% dos homens acima de 80 anos vai ter câncer de próstata, mas que nem todos eles vão ter problemas por causa do câncer de próstata, o que mostra que a gente não tem que tratar todo o câncer de próstata. Tem que ser avaliado, tem que ser muito bem discutido, mas nem todo paciente que tem câncer de próstata precisa ser operado, por exemplo. Tem alguns casos, óbvio que são poucos casos, mas que a gente tem que analisar com muita cautela, que não precisam fazer cirurgia porque eles não vão progredir. Eles vão ter aquele câncer e vão ser esses pacientes que vão morrer com 80 e poucos anos, 90 anos de idade, sem ter problemas por causa do câncer de próstata, tá? Então, por conta disso, lá em 2011, essa US Task Force nos Estados Unidos falou assim, ó, pessoal, chega, não é mais para fazer exame de PSA de toque retal em ninguém, porque a gente vai fazer diagnóstico de câncer de próstata em pacientes que não precisariam de tratamento, e a gente vai trazendo um prejuízo para esses pacientes. E quando um órgão norte-americano faz uma divulgação dessa, o mundo inteiro fica sabendo disso e fala, pô, verdade, então é melhor a gente não fazer. Óbvio que isso durou pouco, porque daí o câncer de próstata deixou de ser detectado em muitos pacientes na fase inicial, e aí, dali a 2 ou 3 anos, começaram a aparecer muitos casos de metástase de câncer de próstata avançado, numa fase em que já não dava mais para tentar tratar e curar esse câncer de próstata. O toque retal e o exame de PSA, eles voltaram sim a ser realizados, mas com parcimônia. Essa foi a grande questão, e de não fazer para todo mundo todo ano, tá bom? Então, por que a gente tem que falar tanto isso? Porque parte do bloqueio que os homens têm e tinham, né, cada vez menos, sobre passar no urologista e fazer os exames, é por conta daquela questão do toque retal, né, que é o exame que a gente faz para diagnosticar o câncer de próstata. Então, aqui naquele corte de anatomia, aqui bexiga, aqui a próstata, aqui a uretra passando pelo pênis, e aqui está o reto, tá? O ânus está aqui. Pela frente, a gente não consegue acessar a próstata porque aqui tem o osso. Aqui tem bexiga, aqui tem pênis, aqui tem períneo, não dá para chegar lá. O único acesso mais próximo da próstata é através do reto mesmo, fazendo o toque no ânus, tá? Por mais desconfortável que isso possa parecer, grande parte dos pacientes, depois de fazer o exame, falam, o quê? Era só isso? Caramba, é muito mais fácil do que imaginava. Porque, só para explicar para vocês, por exemplo, você está com uma unha encravada, está com um problema no dedo, você vai no médico, lá, no dermatologista, onde quer que você vá, e você mostra seu dedo para ele vai te examinar, vai fazer o que tiver, e pronto, ele já consegue ver. Agora, se você tem um problema na garganta, quando você chega de frente para o médico, ele não consegue ver sua garganta. Você tem que abrir a boca, né? Então, é um órgão interno e que você tem acesso abrindo a boca. A próstata, não. Não adianta você abrir a boca, porque ela está lá embaixo. Então, o acesso que a gente tem para chegar na próstata é através do reto. E o nosso objetivo com o toque retal é exatamente esse. É detectar, por exemplo, um carocinho, como nesse desenho que eu estou mostrando para vocês, e que como a próstata está apoiada no reto, através do toque no reto, a gente consegue detectar isso aí. E por mais que pareça super desconfortável, vocês verem, a gente faz normalmente com o indicador desse dedo, tá? Se você for ver o tamanho do indicador, certamente todo mundo que está assistindo essa palestra todo mundo é humano, todo mundo evacua e todo mundo já evacuou um cocô mais grosso que o seu dedo indicador, com certeza. O que é sinal que passa, não tem nenhum problema e dá para ser feito isso de forma totalmente indolor. É um pouco estranho, desconfortável, não vou falar que não, mas é muito rápido. Normalmente, em menos de 10 segundos, a gente consegue detectar se tem ou não tem um risco maior de ter câncer de próstata, porque basicamente o toque ele vai servir para quê? Para eu ver a textura. Aqui na minha mão, eu sempre, quando eu vou orientar os alunos, os residentes, eu costumo fazer o seguinte: dobra a mão aqui assim um pouquinho, todo mundo, junta esses dedos, e aí a gente tem esse músculo aqui na mão, que ele é molinho. Esse molinho aqui parece com a textura da próstata normal, tá? Então, quando a gente faz o toque, a gente quer ver uma textura assim. Se por acaso, ao tocar, eu sinto como se fosse no osso aqui, ó, bem nessa articulação aqui do dedo, que é duro, se você sente um negócio desse na próstata, isso aqui parece câncer, e a gente já tem uma suspeita de câncer, tá? Então, basicamente, a gente toca esperando para ver um molinho, se por acaso eu vejo um duro, eu falo, opa,
possível câncer de próstata, mãos ao alto, acabou. O exame é isso. O exame, com isso você consegue ter uma ideia do tamanho da próstata e se tem algum carocinho ou não, tá bom? E essa textura, muitas vezes, o ultrassom e a própria ressonância não conseguem trazer para a gente, porque muita gente pensa, pô, a ressonância, eu ouvi dizer que a ressonância vai substituir o toque retal. Sem dúvida, a ressonância é um exame espetacular que traz várias informações para a gente sobre a próstata, muito maiores do que o próprio ultrassom, tá? Mas fazer ressonância para todos os homens todos os anos é algo que gera um custo muito grande, irradiação, uso de contraste, uma série de problemas que não faz sentido hoje em dia, sendo que a gente pode ter um toque retal muito rápido e que traz muitas informações. Pô, Arnaldo, você acha então que tem que fazer toque retal em todo mundo todo ano? Não, também, muito pelo contrário, e a gente vai seguir para explicar um pouquinho para vocês, né? Então, tem uma série de brincadeiras que a gente ouve, piadas, enfim, tudo isso que vocês vem aí o medo dos homens em fazer o toque. Mas, por exemplo, que a gente fala muito da próstata, mas hemorroidas, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar de hemorroidas, muitas pessoas têm, outras conhecem quem tem hemorroidas ou já teve. E para fazer um exame de hemorroidas, por exemplo, é preciso fazer um toque retal. E às vezes até mais profundo, mais cauteloso até, do que o toque retal que a gente faz, por exemplo, na próstata. E ninguém deixa de ir no médico por conta disso, né? Então isso é importante a gente lembrar. E 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal. Ou seja, o PSA, que é aquele exame de sangue que a gente faz para ver como está a próstata, muitas vezes ele pode estar normal e só detectar o câncer por conta do toque, tá bom? Então a gente tem que pensar que o PSA, que é esse antígeno prostático específico, o PSA é a sigla disso aqui em inglês, ele é uma substância produzida pela próstata, tá? E quem tem próstata, a gente dosa no sangue e tem um determinado valor de PSA. Esse valor, ele tem ali os limites de referência e quando ele está acima da referência, a gente tem que pensar em possíveis causas de elevação do PSA. O câncer de próstata é uma delas, a prostatite é outra, o próprio toque retal, se for feito na véspera de colher o exame, pode também. Atividade sexual, bicicleta, eventualmente, tudo que possa levar a uma pancada, um traumatismo ou apertar a próstata, pode fazer a próstata liberar o PSA, tá bom? E aí, a gente tem que pensar, então, quais são as formas de eu fazer a detecção precoce desse câncer de próstata. Bom, se tiver um nódulo ou um carocinho, enfim, que seja, no toque retal a gente consegue descobrir desde que esteja na região que a gente tem acesso ali à próstata, porque ela está apoiada no reto, então tem uma parte da próstata que a gente detecta, tem outra parte que não. E de acordo com o PSA. Então, por exemplo, se a gente tem um PSA no sangue entre 0 e 4, a gente tem ali 10% aproximadamente de chance desse paciente ter um câncer de próstata. Se a gente tem um PSA no sangue entre 4 e 10, a chance de um câncer de próstata já passa para 25%, ou 1 a cada 4 homens. Se a gente tem um PSA acima de 10, essa chance já passa para 55%. Hoje mesmo eu fiz biópsia de um paciente que estava com PSA de 15, tá? Então, com esse PSA de 15, a chance dele ter um câncer de próstata já passa dos 65, 70% de chance dele ter o câncer de próstata. Na hora que a gente soma análise com toque e PSA, a gente consegue detectar mais de 97% dos casos de câncer, tá? E aí, o tratamento do câncer, se ele estiver localizado, ou seja, se ele estiver só na próstata, basicamente é ou com a cirurgia, em que a gente retira totalmente a próstata e aí o paciente fica assim, com a bexiga ligada diretamente na uretra, ou eventualmente com radioterapia, em que a gente recebe algumas doses de irradiação e a gente não retira a próstata do paciente e vai irradiar eventualmente a próstata e toda essa região pélvica aqui, onde ficam os linfonodos, que são normalmente o primeiro lugar para onde o câncer de próstata pode dar metástase, né? A gente tem que lembrar que tudo que eu estava falando era de câncer de próstata localizado, ou seja, quando ele está somente na próstata, que é completamente diferente de quando o câncer de próstata já está disseminado. Nesses casos, como aqui nesse desenho que eu estou mostrando para vocês, a gente pode ter metástases desse câncer de próstata, ou seja, o câncer de próstata pode ter espalhado para os ossos ou para os linfonodos. E nesses casos, a cura
do câncer de próstata é muito mais difícil. E, basicamente, o tratamento nesses casos é feito com um bloqueio da testosterona que eu falei para vocês, tá? E como é que a gente bloqueia essa testosterona? A gente pode, desde retirar os testículos, que, na verdade, a enorme maioria da nossa testosterona é produzida pelo testículo, então se a gente tira, cirurgicamente mesmo, cortou, tirou o testículo, a gente diminui a zero praticamente o nível de testosterona no corpo, ou a gente tem medicamentos que fazem com que ou a gente não produza mais testosterona, ou que a nossa testosterona não chegue no restante do corpo, tá? E aí é óbvio, isso aqui também tem alguns efeitos colaterais, como a questão sexual, tem muitas vezes a retirada da testosterona pode levar a problemas cardiovasculares, tudo isso, bem como a própria radioterapia, a cirurgia, quando a gente está falando de tratamento local, podem levar a impotência sexual, incontinência urinária, como eu mostrei antes para vocês, tá? E aí, de tudo isso, o que a gente tira? A grande dúvida, então, peraí, Arnaldo, com que idade que eu tenho que procurar o médico para saber se eu tô ou não tô com o câncer de próstata? Isso foi muito discutido, como eu falei para vocês, lá em 2011, nos Estados Unidos, eles recomendaram que ninguém mais fizesse nada disso, e depois que eles perceberam que isso estava levando a pessoas diagnosticarem o câncer de próstata muito mais avançado, a recomendação foi de fazer uma avaliação urológica, ou seja, passar em consulta com o urologista, não para fazer PSA e toque retal, e sim para definir se esse paciente, se você tem ou não tem um risco maior de ter câncer de próstata, e isso deve ser feito uma vez pelo menos com 40 anos de idade, tanto para prevenir outras doenças, quanto para dar orientações e para discutir se você tem ou não tem que fazer o exame de toque e o de PSA. Eu, por exemplo, na minha avaliação de 40 anos, é avaliado e descobriu-se o quê? Que, como meu tio teve câncer de próstata, que eu tenho que ficar fazendo exame anual a partir dos 45 anos, que é o nosso próximo slide aqui. Então, se você tiver um caso de câncer de próstata na sua família, ou se você for negro, afrodescendente ou obeso, a recomendação é de fazer os exames a partir dos 45 anos. Se você não tiver câncer na família, não for negro, não for obeso, a recomendação, isso é da Sociedade Brasileira de Urologia, é de fazer os exames a partir dos 50 anos. Porém, isso tudo aqui precisa ser muito bem discutido com cada paciente, porque, como eu expliquei, se por acaso esse paciente tiver um câncer de próstata, daquele câncer de próstata que é de extremo baixo risco de progressão, ou seja, que muito provavelmente o paciente vai morrer de outra coisa, esse câncer de próstata não vai causar nenhum problema para ele ao longo da vida dele, muitas vezes a gente faz o diagnóstico e explica para o paciente que não deve ser realizada nenhuma cirurgia ou radioterapia ou nenhum outro tratamento do tipo, e que deve sim ser vigiado esse paciente para ver se o câncer continua com essa baixa agressividade ou se ele progride, tá? Uma coisa que eu acho importante de vocês verem, isso aqui é uma pesquisa que foi feita recentemente aqui no Brasil, e eles avaliaram e perguntaram para as pessoas na rua se nos últimos 12 meses, só lembrando, isso aqui foi antes da pandemia, tá? Nos últimos 12 meses, qual a porcentagem dos homens que tinha feito consulta e toque retal, para vocês terem uma ideia. Então, quem fez consulta e fez toque retal, deu 1/3, 33% dos homens. Quem fez consulta e não fez toque retal, deu ali 18% dos homens. Quem não passou por consulta nenhuma, 45%, e 2,5% não soube informar, mostrando que realmente essa avaliação não está sendo. Quase metade dos homens não passou em consulta no último ano, tá? E aí que vem, então, essa questão do Novembro Azul, que a gente fala novembro porque simplesmente se instituiu que era em novembro que ia fazer todas as campanhas, como eu falei, isso veio da Europa, e aqui tanto nos Estados Unidos quanto aqui na América Latina a gente acabou aderindo a isso, mas independente de ser novembro ou não, tem muito paciente que faz no mês do aniversário, sabe, que ele para no mês do aniversário, vai lá, faz tudo o check-up, os exames, tudo aquilo. Tem paciente que faz no começo do ano, faz no final do ano, enfim, independente, cada um vai avaliar isso, tá? E aí, novembro realmente é o que a gente divulga para todo mundo, para fazer essas campanhas, palestras, tirar dúvidas, tudo isso, mas daí cada um vê quando que achar mais adequado. E aí vem todas as campanhas, né? Black Friday, tudo isso, e o Novembro Azul também vem nisso. Então, o pessoal do ISA Lab, que está ajudando aí nessa divulgação, eles fazem
alguns pacotes promocionais aí em novembro com os exames, né? PSA, hemograma, glicemia, tudo isso, né? Como acessar lá o site do Isalab, ver qual que é o exame que quer fazer, agendar e colher o exame, tá bom? Gente, espero ter esclarecido aí para vocês, totalmente aberto a perguntas, quem quiser perguntar qualquer coisa aí da parte da saúde masculina, de câncer de próstata ou de outras doenças, totalmente à disposição aí para vocês.